Olá, olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, então nessa nossa aula de hoje, nossa aula número 8, nós vamos falar sobre reações nos apoios. Nós já vimos um pouco na aula passada, quando nós falamos de reações nos apoios, quando tínhamos cargas concentradas. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de cargas de momento e cargas distribuídas retangulares. E na aula que vem falaremos sobre cargas distribuídas, triangulares e trapezoidais. Bom, dessa forma, nada melhor que a gente começar com um exemplo. Mas antes disso, né, vamos dar uma relembrada aqui em como nós fazemos as reações dos apoios. Relembrando as três equações fundamentais da estática. Somatório de forças em x tem que ser igual a zero, somatório de forças em y deve ser igual a zero, e somatório de momentos em relação a qualquer ponto da minha viga, do meu elemento estrutural, também tem que ser igual a zero. A convenção dos sinais que nós adotamos, né, com destaque aqui para o momento, que no sentido anti-horário é positivo e no sentido horário é negativo. Isso é bastante importante para os nossos resultados. Vamos então para um exemplo. O nosso exemplo 1, o que nós temos? Nós temos aqui um balanço, um apoio, uma viga de 2 metros, né? Uma parcela aqui, um tramo de 2 metros, e um outro apoio. Essa simbologia desses tipos de apoios, esse apoio aqui nós chamamos de apoio de primeiro gênero, é a mesma simbologia que a gente já vinha adotando, né? Só representada de uma maneira diferente. Aquele com as bolinhas. E esse nosso primeiro apoio aqui é o nosso pino, é o apoio de segundo gênero. Bom, dessa forma, nós podemos chamar este ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, para fazer as nossas reações nos apoios. Como esse apoio aqui é de segundo gênero, nós já sabemos que temos uma reação YA, uma reação XA, e no ponto B nós temos uma reação YB. Agora, vamos identificar todas as nossas cargas. Nós temos uma carga pontual de 35, bem aqui no começo da viga, e um momento de 120 newtons vezes metro. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar qual é o sinal desse nosso momento. Então, vamos ver aqui, né, em que sentido que está a rotação dele. Como a gente consegue ver aqui, né, nós estamos no sentido anti-horário. Dessa forma, o nosso momento aqui é positivo. Nós temos um momento de mais 120 newton vezes metro. O restante da resolução é igual ao que nós já vimos na aula passada. Então, vamos acompanhar aqui e resolver essa nossa questão. Vamos começar com o somatório de forças em x igual a zero. Agora, vamos analisar todas as forças em x que estão atuando na nossa viga. Bom, como nós não temos nenhuma força atuando em x, o RAx, ou RXA, né, tanto faz, é igual a zero. Tá aqui a nossa primeira reação de apoio. Agora, vamos fazer o somatório de forças em y, também tem que ser igual a zero. Para isso, vamos analisar todas as forças que estão agindo no eixo y do nosso elemento. Nós temos o menos 35, porque é menos, porque ele está vindo de cima para baixo. Nós temos as duas reações de apoio, mais RAY e mais RBY, ou RYB, né? Como eu falei para vocês, tanto faz aqui a nomenclatura que vocês adotarem. Isso tudo aqui tem que dar igual a zero. Então, o somatório de RAY mais RBY tem que dar 35. Nós não sabemos quantos que é cada um deles, pois nós temos apenas uma equação e duas incógnitas. Então, agora vamos fazer então o somatório de momentos em algum ponto da minha viga, para que eu descubra pelo menos uma das duas incógnitas, que ainda nos restam, né? O RAY ou RBY. Como eu falei para vocês na aula passada, é sempre importante que nós procurássemos um lugar onde pelo menos uma das incógnitas resultaria, né, com a sua distância zero em um valor nulo, para que a gente consiga encontrar a outra. Por exemplo, se nós pegássemos aqui a pontinha da viga, percebam que a força RAY e a força RBY, as duas geram um momento nesse ponto, pois nós temos uma distância da força até o ponto de aplicação.
Sendo assim, eu sempre recomendo que vocês peguem o local de um dos apoios. Neste caso aqui, nós vamos escolher aqui o ponto A. Então, nós iremos analisar todas as forças em relação ao ponto A para descobrir, então, qual é o somatório de momentos em A, de forma com que a gente descubra, então, uma das nossas incógnitas. O somatório de momentos em A tem que ser igual a zero. Lembrando que momento é sempre uma força vezes uma distância. Vamos analisar, então, todas as nossas forças que nós temos aqui. Nós temos, primeiramente, a nossa força pontual de 35 newtons. Então, o que o 35 vai fazer? 35 vezes a distância até o ponto A, que é de 1 metro, vai ser o momento gerado por ele. Agora, vamos ver o sinal. Olha só o que o nosso 35 vai fazer. Vai fazer com que a nossa viga gire desta forma, certo? Isso é no sentido anti-horário. Então, temos aqui um momento positivo. Vamos ver agora a nossa segunda força. A nossa segunda força é o mais 120 newton vezes metro. O mais 120, ela já é uma força de momento. Então, nós já temos o próprio momento. Nós não precisamos multiplicá-lo nem por nenhuma força, nem por nenhuma distância. Nós simplesmente vamos adicionar aqui na nossa equação esse nosso momento. Então, nós temos aqui mais 120 newtons vezes metros, né? Não precisamos colocar agora a nossa unidade. Além disso, nós temos a reação YB, que vai também gerar um momento nesse local. Então, a reação YB, RBY, qual é a distância dela até o ponto A? Vai ser aqui de 1 mais 1, 2 metros. E agora, qual vai ser o sinal? Bom, o RBY vai fazer com que a nossa viga gire neste sentido. Então, novamente, temos um momento positivo. Somatório aqui. Tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Então, agora, vamos organizar a nossa equação. 2RBY é igual a 155 RBY igual a... Não vamos esquecer, né? Nós estávamos aqui somando, passa para o outro lado, diminui, né? Fica negativo. Então, nós temos aqui menos 77,5 newtons. Esse é o nosso resultado. Vocês devem estar se perguntando, professora, por que o sinal deu negativo? Eu explico para vocês. Pois quando a gente colocou aqui o nosso vetor, nosso vetor de reação de apoio, nós colocamos ele virado para cima. Quando o resultado final aqui dá negativo, isso significa que, na verdade, esse vetor, ele era para baixo. Ele era um vetor negativo, ou seja, a nossa reação de apoio é para baixo, não é para cima. Então, o RBY, seu vetor, ficaria dessa forma aqui, como nós desenhamos agora. Ainda nos falta, então, descobrir qual é o valor de RAY. Para isso, vamos substituir o valor que nós encontramos na equação. Então, RAY é a nossa incógnita, o RBY é o menos 77,5. Não se esqueçam que quando nós substituímos, o sinal tem que estar acompanhando. Então, o sinal de menos vem junto para a nossa equação, igual a 35. RAY, então, é 35 mais 77,5. Por que mais, né? Porque desse lado estava menos, passamos para o outro lado, vira mais. O que vai nos resultar em 112,5 newtons. Deu positivo? Deu positivo. Isso significa que o sinal que nós colocamos lá no começo estava correto. Realmente, nosso RY é para cima. Dessa forma, finalizamos o nosso primeiro exemplo. Então, o que nós precisamos lembrar quando nós temos um momento? Identificar o seu sinal. Primeiro ponto, identificar o seu sinal. E segundo ponto, lembrar que ele já é um momento, ou seja, nós não precisamos multiplicar nem por força nem por distância, pois ele já está agindo de forma com que vá rotacionar a nossa viga. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso exemplo número 1.